E aí, pessoal, tudo bem? De novo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aulas de Dermato. Meu nome é Guilherme, sou médico dermatologista e seguimos os nossos estudos sobre doenças dermatológicas, sobre a dermatologia. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? O que eu preparei para vocês? A princípio, doenças bolhosas, mas dentro de doenças bolhosas, apenas duas doenças, o pênfigo vulgar e o pênfigo foliáceo. Vocês vão ver que eu vou falar agora de início, ali na introdução, o tanto de doenças bolhosas que a gente tem. Mas eu escolhi pegar uma parte delas para vocês entenderem como que funciona, né? Mas tem muito mais coisas dentro dessa gaveta, digamos assim, de doenças bolhosas, tá? Então, seguimos. Mais uma vez, se você está curtindo o canal, se você está curtindo as aulas, dá um like, compartilha, manda pergunta, manda comentário, eu sempre leio e respondo, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos ao estudo. Introdução às doenças bolhosas autoimunes. Então a gente está falando já uma parte das doenças bolhosas. Então, o que a gente escolheu, o que eu escolhi ali, o pênfigo vulgar, o pênfigo foliáceo, eu estou dentro das doenças bolhosas autoimunes. Tá? Um grupo heterogêneo de dermatoses caracterizadas principalmente pela formação espontânea de bolhas na pele e nas mucosas, tá? Causadas pela ação de anticorpos autoimune dirigidos contra componentes estruturais específicos das células epidérmicas ou ali naquela região da zona da membrana basal, que é a separação entre a epiderme e a parte de baixo, a derme. Marcadas por um processo conhecido como acantólise. O que é essa acantólise? É um termo que a patologia usa para dizer que os queratinócitos estão se separando, né? Então a gente está tendo uma separação das células da epiderme. Ou por uma separação dermo-epidérmica, claro. Está se soltando essas células na epiderme e também descola da camada de baixo da derme, resultando na formação de bolhas ou erosões extensas. As bolhas são frágeis, então elas rompem facilmente e quando sai, deixa ali essa erosão extensa. E aí depende também disso do nível do comprometimento dessas células. Então, mais altas, quanto mais altas na epiderme vão ser bolhas cada vez mais frágeis, um pouquinho mais baixo, também bolhas frágeis, porque estão dentro da epiderme, mas quanto mais alto, as bolhas são mais frágeis, tá? Vamos lá, de novo, introdução às doenças bolhosas autoimunes. Então, assim, entre as doenças bolhosas autoimunes, tá? Mais importantes são, então a gente tem esse grupo de doença, os pênfigos. E dentro dos pênfigos eu estou falando apenas do vulgar e do foliáceo. A gente ainda tem o paraneoplásico, que tem a ver daí com neoplasias. A gente também tem dentro das doenças autoimunes o pemphigoide bolhoso, né? A gente tem também a dermatite herpetiforme, que tem a ver com doença celíaca, e a gente tem o pemphigoide cicatricial. Então vocês estão vendo que dentro das doenças bolhosas autoimunes, eu ainda assim estou pegando só uma parte dela para falar sobre o pênfigo vulgar e o pênfigo foliáceo. Classificação das doenças bolhosas nesse tipo com foco nas doenças autoimunes, que é o que eu vou falar. Então, grupo de dermatoses caracterizadas principalmente pelo aparecimento de bolhas na pele e ou nas mucosas. Essas doenças podem ser classificadas em diversos critérios, sendo os mais comuns baseados na etiologia, causa, ou seja, autoimune, genética. Então a gente está preferindo, eu estou escolhendo as autoimunes. Localização anatômica da bolha, o nível onde acontece essa separação da pele. E o que está envolvido nisso? O mecanismo fisiopatológico envolvido. A classificação das doenças bolhosas autoimunes é baseada no nível anatômico em que ocorre a separação tecidual, ou seja, é uma doença bolhosa, é uma doença autoimune, e aí outra classificação ela é intraepidérmica, ou seja, está lá dentro da derme, ou ela é subepidérmica. Nós vamos estudar as intraepidérmicas. Nesses componentes, né, antigênicos envolvidos nos padrões clínicos e imunológicos associados. Então, nós estamos estudando doenças bolhosas, autoimunes, intraepidérmicas. Das doenças ali dentro, eu escolhi duas: pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo.
Então aqui mais uma classificação para vocês verem o tanto de doenças bolhosas que existem, tá? Então nós temos as doenças bolhosas autoimunes intraepidérmicas, ou seja, bolhas formam-se devido à acantólise, ou seja, a separação entre os queratinócitos causada por anticorpos dirigidos contra moléculas de adesão intercelular, ou seja, as desmogleínas, que na fisiopatologia eu vou falar. Dentro dessas doenças, pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, pênfigo paraneoplásico, pênfigo por IgA. Volto a dizer, aqui escolhi para estudar mais a fundo pênfigo vulgar e pênfigo folióceo. Nós temos as doenças bolhosas autoimunes subepidérmicas, estão abaixo da epiderme. A clivagem ocorre abaixo da epiderme, principalmente na região ali da membrana basal, que é aquela estrutura que separa a epiderme da derme, devido a anticorpos contra componentes estruturais da junção dermoepidérmica. Ali a gente tem o pênfigoide bolhoso, o pênfigoide das mucosas, pênfigoide cicatricial, a epidermólise bolhosa adquirida, porque a gente tem uma genética que é a epidermólise bolhosa hereditária, então a epidermose bolhosa adquirida. Nós temos a dermatite herpetiforme, que é associada à doença celíaca, a dermatose por IgA linear, que tem a ver com o IgA, né? Outras doenças bolhosas não autoimunes, as infecciosas. O herpes pode fazer a formação de bolha, doenças genéticas como a epidermólise bolhosa hereditária, diferente da adquirida, doenças metabólicas como a porfiria cutânea, né? E aí reações medicamentosas não autoimunes, Steven Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Então vocês veem que são várias doenças, mas eu escolhi só uma parte, porque senão é muita coisa, fica difícil da gente estudar. Tá? Então em algum outro momento eu vou falando das outras doenças bolhosas, tá bom? Então aqui é uma das coisas que eu coloquei para tentar entender aonde que a gente está estudando. Então aqui nessa primeira imagem a gente tem os queratinócitos, as células da epiderme, e você vê que entre eles nós temos esse verdinho que é a ligação que faz a ligação, que mantém a coesão entre essas células da epiderme. Quando acontece alguma coisa que destrói essa ligação, as células vão se separando, como nessa segunda imagem aqui, ó, tá tudo se separando, né? Então teve alguma coisa ali que atacou essa junção e separou. Aqui ele está colocando o pênfigo vulgar. No pênfigoide bolhoso, você vê que a separação está abaixo. Então, aqui em cima a gente tem a epiderme e embaixo daqui é que está acontecendo a separação. Esse escurinho aqui que é a membrana basal. Então, a alteração, o ataque está sendo ali nessa estrutura, porque é uma estrutura com várias coisas ali, que faz a junção da epiderme com a derme. Então, o ataque está sendo ali, e aí você está separando a epiderme da derme. E aqui a gente vê isso, ó, nessa segunda imagem, tá? Então, eu vou começar pela B aqui. Na B, a gente tem a epiderme aqui para cima e você tem um pouquinho ainda de epiderme e a separação está um pouquinho acima da epiderme, ou seja, está dentro da epiderme, mas um pouquinho acima das células ali da camada basal diferente de membrana basal. Então, as células da camada basal têm queratinócito. Então, a separação está um pouquinho ali para cima, fazendo a gente pensar no pênfigo vulgar. E aqui para baixo a gente vê que tem a epiderme lá em cima, né? E a separação está mais embaixo aqui, tá? Então a gente tem a epiderme lá para cima, estão fazendo pensar que a letra A é alguma coisa subepidérmica. Então, para entender o que é uma doença bolhosa intraepidérmica e subepidérmica, para a gente já entender essa primeira classificação. Então vamos lá. Aí agora o negócio começa a ficar um pouquinho complicado, porque a gente vai entender o que acontece para ocorrer essa separação, ou seja, a gente vai falar de imunidade. Então, mecanismo autoimune fundamental, o conceito de autoanticorpos contra componentes da pele, ou seja, nossa imunidade atacando as nossas células, autoimune. O que acontece? Nós temos uma falha no sistema imunológico em manter a autotolerância. De uma hora para outra, o nosso organismo começa a identificar essas células
da epiderme ali, que a gente está conversando, estruturas da epiderme como não nossa, ou seja, a tolerância a ter essas estruturas ali acaba se perdendo e o nosso sistema imune erroneamente começa a identificar aquilo ali como não self, ou seja, não é nosso, e aí ele vai atacar. Então, proteínas que são componentes normais da estrutura da pele são erroneamente reconhecidas como antígenos estranhos. Em resposta, o sistema imune produz autoanticorpos, que na maioria das doenças bolhosas autoimunes são da classe imunoglobulina G, ou seja, são IgG. Então, o nosso sistema imune começa a produzir IgG contra essas estruturas. Esses autoanticorpos circulam pelo nosso organismo e, ao atingirem pele ou mucosas, ligam-se especificamente a esses antígenos, a essas estruturas da epiderme e vão ali e atacam. Essa ligação antígeno-anticorpo desencadeia uma cascata de eventos imunológicos e inflamatórios, que culminam na perda da adesão entre as células da pele ou entre a epiderme e a derme, resultando na formação de bolha. Então, ativa o sistema imune, esse sistema imune está andando, acha contra o que ele quer atacar, que está ali na pele, né? Vai ali, destrói essa estruturazinha e a gente tem a separação dos queratinócitos. A desmogleína 1, importante esse nome, a desmogleína 1 é predominantemente expressa nas camadas mais superficiais da epiderme, enquanto a desmogleína 3 é mais abundante nas camadas um pouco mais profundas da epiderme. E nas mucosas escamosas estratificadas, como a mucosa oral. Então ela está mais presente na mucosa oral. Essa distribuição diferencial é um fator determinante para isso, para que aconteça essa manifestação clínica diferente do pênfigo vulgar e do pênfigo foliáceo, ou as doenças com pênfigo. Então é importante ver essa estrutura desmogleína, que faz a ligação entre os queratinócitos. Nós temos principalmente que saber essas duas, a desmogleína 1 que é mais alto e a desmogleína 3 que é mais baixo, e a desmogleína 3 também está mais presente em mucosas como a mucosa oral. E aqui a gente tem essa imagem do que é a desmogleína. Então a desmogleína é essa estrutura aqui, a gente tem mais de uma estrutura ali, a gente tem também a desmocolina, e essas estruturas são chamadas de caderinas. Isso já é um pouco mais viagem, é mais complicadinho, assim, mas eu acho interessante vocês pelo menos terem ideia. E essa estrutura específica é que faz essa ligação que tem ali entre os queratinócitos. Essa estrutura é responsável por essa ligação. Quando ela é atacada, solta e aí as células da pele, né, essas células da pele que a gente chama de queratinócito, elas se separam e é por isso que a gente tem a formação de bolhas. Então aqui a gente tem uma foto em micrografia eletrônica que representa essa região onde a gente tem a união entre duas células. Então aqui a célula número 1 e aqui a célula número 2. E essa estrutura aqui é essa parte aqui onde a gente tem essa ligação. Para dentro da célula, ela se prolonga com essas outras estruturas aqui que fazem parte da estruturação para a célula ter esse formatozinho. Então, esses filamentos intermediários de queratina são lá dentro das células e eles são responsáveis pela estruturação, para a célula ficar num formato. Mas para vocês entenderem essas estruturazinhas que são responsáveis pela ligação entre as células da pele, e aí é que acontece a nhaca, aí é que acontece a ação desses autoanticorpos contra esses antígenos. Eu sempre tive muita dificuldade de entender anticorpo, antígeno, mas deficiência minha. Mas o anticorpo é o que vai atacar e o antígeno é essa estrutura que é atacada, que é diferente. Então vamos lá, vamos começar pela primeira das duas que eu falei, o pênfigo vulgar. Então, assim, ela é a forma clínica
predominante dentro do grupo dos pênfigos, sendo responsável por aproximadamente 70% de todos os casos diagnosticados. Então, a maioria dos casos de pênfigo que a gente vai ver, apesar de não ser uma coisa tão comum de ver, vai ser o pênfigo vulgar, responsável por 70% de todos os casos diagnosticados. É uma forma mais grave, então, ele é o mais comum e ele é o mais grave. Um status atribuído ao seu potencial para acometimento extenso, tanto da pele como das membranas. Então é uma doença grave, realmente arrebenta com o paciente. Tem uma incidência que fica entre 0,1 e 16, entre 0,1 e 16 novos casos por milhão de habitantes por ano, não é tão comum, e o pico de incidência acontece normalmente nessas idades aqui, tá? Então, entre isso, quarta e sexta década de vida. Então, ele é mais comum de acontecer nessas décadas de vida, nesse período de vida. Tá? E aí, vamos lá, para a etiopatogenia. Então, fatores de risco, principalmente, o que você tem que ter? Você tem que ter uma predisposição genética, ou seja, tem que estar no teu gene que você pode ter essa doença. Mas como ele é multifatorial, um risco só não adianta. Então você tem que primeiro ter essa predisposição genética que tem a ver com os alelos AHLA. Você tem que ter fatores ambientais que contribuem, sendo um desses ou um fator medicamentoso, né? Do tipo o captopril, a penicilamina. Ou seja, você tem um fator genético, você tem um fator ambiental ou um medicamento que vai ativar e aí você vai ter. Ele pode ter essa associação com outras doenças autoimunes e aqui é interessante, eu sempre lembro isso de um preceptor da residência que falava a seguinte frase: as doenças autoimunes nunca vêm sozinhas. Tanto é que quando normalmente a gente atende alopecia areata, vitiligo, é interessante você pesquisar outras doenças autoimunes, porque a gente tem essa ideia que as doenças autoimunes andam juntas. Pode ser que você não encontre nada, mas é interessante vocês terem essa ideia de que quando tem uma doença autoimune, fica atento, porque pode ter mais outras doenças associadas, tá? Seguimos então. Os autoanticorpos patogênicos, a gente tem isso da classe IgG, que eu já tinha falado, principalmente IgG1 e IgG4, aí eu já acho mais complicadinho, né? E que a gente tem que saber que é contra quem? A desmogleína 3, que tem mais na parte mucosa, mas tem na pele, e a desmogleína 1, que é cutâneo. Então a gente tem mais desmogleína 3 na parte mucosa, e na parte da pele a gente tem desmogleína 1 e desmogleína 3. A existência de múltiplas teorias para explicar o fenômeno de acantólise sugere que a patogênese do pênfigo vulgar é mais complexa do que uma simples interrupção mecânica da adesão celular pelos autoanticorpos. Ou seja, acontece muita coisa e é difícil a gente ainda ter uma explicação só. E como ele diz aqui, teorias, tá? Então são doenças que a gente ainda não tem conhecimento 100% e entende 100% como funciona. Parece envolver uma desregulação ativa de processos celulares vitais dos queratinócitos, ou seja, quando acontece a doença e tem esse ataque autoimune, acontece muito mais coisa ali dentro que faz com que esses queratinócitos se separem. Não simplesmente, é uma maneira simples de dizer que vem um anticorpo, ataca aquela estruturazinha, pum, se separa. Acontece mais coisas ali dentro, tá? E isso é importante a gente entender. Com relação às manifestações clínicas, então dentro do pênfigo vulgar é importante que vocês entendam, no pênfigo vulgar a gente tem alteração mucosa e tem alteração na pele. Então vamos lá, começamos pelas lesões mucosas. Mucosa oral é o sítio de início mais comum da doença, então é mais comum você ter o início das lesões na boca e depois você evoluir para as lesões no corpo. É mais comum. Pode acontecer de aparecer os dois ao mesmo tempo? Pode. Pode acontecer de você começar com lesões no corpo e depois na mucosa oral? Pode, mas o mais comum é começar com lesão mucosa. Tá? 50 a 90% dos pacientes no momento do diagnóstico ou como primeira manifestação.
Lesões orais típicas são bolhas flácidas de paredes finas, que na maioria das vezes a gente não vê bolha. É muito mais difícil de ver bolha. Por quê? Porque elas são frágeis, elas rompem facilmente, deixando erosões extensas, superficiais extremamente dolorosas, né? Então elas se rompem rapidamente devido ao trauma da mastigação a fato. Então é muito difícil de você encontrar uma bolha em mucosa oral, tá? Por quê? Porque rompe facilmente. Talvez aqui para fora do lábio, mas dentro da boca, toda hora você está falando, toda hora você está mexendo com língua, vai romper. Então, assim como um herpes labial, que às vezes você consegue ver as vesículazinhas no pênfigo vulgar, mesma coisa. Se tiver talvez alguma coisa por fora de mucosa oral, você pode pegar, mas a maioria das vezes você não vê, tá? Importante, extremamente doloroso, tá? Então atrapalha bastante a qualidade de vida, porque é ruim mesmo, não consegue comer, não consegue se alimentar direito, vai emagrecendo, vai detonando a pessoa, além da doença, o fato de não conseguir se alimentar. As lesões cutâneas geralmente surgem semanas ou meses após o início das lesões mucosas. Mesma história, bolhas flácidas de paredes finas contendo um líquido claro ou seroso, por vezes hemorrágico pelo machucado que faz ali. Essas bolhas surgem em pele aparentemente normal e eles têm sobre uma base eritematose. Pode ter essa basezinha que é o processo inflamatório que tem ali, tá? As bolhas rompem-se com facilidade, então isso é importante. Quanto mais alto, ou seja, dentro da epiderme, normalmente a gente tem bolhas flácidas. Num outro momento que a gente pode estudar sobre o pemphigoide bolhoso, as bolhas elas são mais abaixo, elas são subepidérmicas. E aí são bolhas mais tensas, elas conseguem ficar. É mais fácil da gente ver essas bolhas. Apesar daqui nessa foto a gente ter bolhas que ainda estão íntegras, o mais comum é isso daqui, é a gente ver os pacientes com erosões, com exulcerações. Essas bolhas já romperam muito fácil, né? Em outras doenças subepidérmicas, as bolhas são mais tensas, normalmente a gente consegue pegar e ver essas bolhas, tá? As bolhas rompem-se com facilidade, mesmo com traumas mínimos, originando erosões dolorosas, exudativas, que podem sangrar subsequentemente, formar crostas hemorrágicas ou melicéricas, aquela coisa da cor de mel, e aí você já faz você pensar em infecção bacteriana secundária, porque quando tem crosta, normalmente é o ressecamento dessa serosidade, dessa exudação, mas quando faz a crosta melicérica, a gente já pensa em infecção bacteriana. Locais: face, couro cabeludo, onde pode causar alopecia não cicatricial por não ter destruição de folículo piloso, no tronco, especialmente nas regiões superiores do tórax e dorso, axilas e regiões inguinais. Por que é importante essa coisa da região axila e inguinais? Porque é onde você tem muito trauma, então você caminha e você atrita essa região. Então ali nunca você vai encontrar uma bolha que esteja íntegra. Por quê? Porque é muito fácil de romper nesses locais ali. Tá? Com relação ao diagnóstico, primeira coisa, a suspeita clínica, e aí a gente tem esse sinal de Nikolsky, que é você atritar uma pele perilesional e essa pele vai se soltando. Por quê? Porque você já tem atividade aqui a gente tem a bolha do ladinho, aqui assim, eu começo a tritar e eu já começo a ver que essa pele se solta. Então eu vou fazendo uma bolha ou um descolamento por isso. Por quê? Porque ali a gente já começa a ver que tem atividade da doença. Então esse é o sinal de Nikolsky. Uma das coisas que a gente faz é tirar um pedaço dessa pele, né? Para o exame histopatológico, vai para o patologista e ele vai ver, como eu mostrei naquelas imagens anteriores, aonde que está essa separação intraepidérmica, subepidérmica. Às vezes, uma pele que você conseguiu pegar uma bolha ainda que não estourou, às vezes você ajuda mais, não que você vá tirar, é muito difícil tirar a bolha íntegra.
mas na lateral ali. O patologista consegue dizer, olha, está bem mais alta essa separação dentro da epiderme ou mais baixa. Mais alto, pensaria lá no pênculo foliáceo, mas aqui é um pouquinho mais baixa, ele consegue não a confirmar, mas dizer que o mais provável é que seja isso, aquilo. O que vai nos dar um diagnóstico mais certeiro é a imunofluorescência. O que é a imunofluorescência direta? Que é uma biópsia dessa pele perilesional. Então você tira ali na pele e a gente vai ver o que está acontecendo ali, nesse mesmo local onde a gente fez o sinal de Newkoski, né? Então ele é o padrão ouro para confirmação do diagnóstico. Então nessa pele, ela consegue revelar os depósitos de imunoglobulina, a IgG, e frequentemente o componente do C3, do sistema complemento, que também é sistema imune, na superfície de queratinócitos, delineando os espaços intercelulares. Então, ele reflete a ligação dos autoanticorpos aos desmossomos presente em toda a espessura da derme. Então, é mais ou menos assim. Você pegar esse pedacinho de pele, você vai colocar num corante que vai mostrar, isso é imunofluorescência, não é coloração, tá? Então eu estou simplificando. Você vai colocar no lugar onde ele vai conseguir identificar na volta do queratinócito aceso de que acontece o quê? Tem coisa acontecendo ali na volta do queratinócito, ou seja, não separou ainda, mas já tem autoanticorpo ali mostrando que ele está sendo atacado. É isso que a imunofluorescência vai nos dizer. O que é imunofluorescência indireta? É você pegar o soro desse paciente e pegar numa pele de alguma outra coisa, de alguma outra estrutura lá, de alguma outra de um animal, e esse soro, quando colocado nessa pele, mostra que ele ataca aquilo dali. Então você consegue ver que no sangue do paciente tem os autoanticorpos andando, tá? E aí esse teste ELISA, né? Então assim, é um exame de sangue que você vai detectar, olha, tá andando no sangue desse paciente esses anticorpos, anti-desmogleína 1 e desmogleína 3. Então assim, ele identifica, olha, dentro do sangue dele tem autoanticorpo contra as estruturas desmogleína 1 e desmogleína 3. Tá? Tratamento e manejo. Tá? Principal nesses pacientes que têm uma doença autoimune, que o sistema imune está atacado, é baixar essa imunidade que está falhando, que está erroneamente atacando essas células. Então, primeira linha de tratamento é o corticoide, porque funciona mais rápido. Tá? Então, você põe o corticoide ali e você já tem esse efeito dele. Então, normalmente a prednisona ou a prednisolona, administrada por via oral, é o fármaco mais comumente utilizado. Então, o mais importante que a gente usa é a prednisona, a prednisolona. Nós temos esses agentes, né, que são imunossupressores, a própria prednisona, a prednisolona são imunossupressores, mas a gente tem esses agentes imunossupressores, eles são poupadores do corticoide, ou seja, tira da crise, mas depois você já vai introduzindo esse aqui que vai ser depois a manutenção. Por quê? O problema da prednisona, a prednisolona é no longo prazo você ter muito efeito colateral com o uso desse medicamento. Principal objetivo desses imunossupressores, permitir a redução da dose de corticosteroide para níveis mais seguros. Então, deu a paulada inicial, baixou a imunidade e depois a manutenção vai fazer com esse aqui. Minimizar seus efeitos colaterais a longo prazo e auxiliar na manutenção da remissão da doença. Quais são esses imunossupressores poupadores de corticoide? Azatioprina, micofenolato de mofetil, ciclofosfamida, metrexate e adapsona. Tá? Então, essas são substâncias que a gente usa no longo prazo para manutenção do paciente. Descompensou, aumenta a dose dele, ou às vezes tem que reintroduzir corticoide. Ou às vezes coloca o corticoide, baixou a bola da doença, mas você não consegue tirar completamente. Mas vamos tentar manter com a menor dose possível do corticoide para ver como é que esse paciente fica. Tá? E aí mantemos o imunossupressor, o agente imunossupressor poupador, mais o corticoide, mas numa baixa dose esse corticoide. Aqui é o interessante, novidades com relação ao tratamento, que são as terapias biológicas. Então, o rituximab, que é um imunobiológico, ele é um anticorpo monoclonal anti-CD20. Então, o anticorpo monoclonal quimérico
foi inventado, ele se liga a essa proteína CD20 presente no linfócito e leva a sua depressão, ou seja, ele diminui a quantidade desse linfócito B. Aí é que é interessante, os linfócitos B são os precursores das células plasmáticas produtoras do autoanticorpo. Então eu baixo esse linfócito B, que é o que vai ser responsável pela mais ou menos, pela produção do autoanticorpo. Então, a depressão do linfócito B resulta numa redução na produção de anticorpos patogênicos contra a antidesmoglia. Então, a ideia é baixar a bola desse sistema imune com alguma coisa, com uma terapia um pouco mais certeira, um pouco mais direcionada, que seria daí o imunobiológico. Aquilo que a gente já falou, caríssimo, tratamento mais difícil de conseguir, mas ele seria, por essa especificidade, o melhor tratamento. Quando você coloca uma prednisolona é uma paulada, né? Você abaixa como um todo o sistema imune, é muito mais fácil você ter as outras complicações, dentre elas infecção secundária. Então a terapia biológica, em teoria, é o mais certeiro, é o melhor em termos de tratamento. Mas é uma dificuldade e o resultado não é tão rápido. Então entra naquilo. Primeiro a paulada inicial com corticoide e depois a gente tenta essas outras coisas, tá? Muito dos casos de pênfigo vulgar, quando chegam em internamento, faz aquele primeiro atenção e depois é que a gente vai pensando nisso daí, tá? E aqui tem aquela coisa, outras opções, casos refratários, aí seria aqui em hospital, tá? Então na época de residência, quando era um caso muito grave, a gente tentava isso daqui, a imunoglobulina intravenosa. Então o que é a imunoglobulina? É uma substância que você vai colocar no organismo e ele vai tentar bloquear tudo que é autoanticorpo, tudo que é anticorpo. Então ela coloca para tentar ligar nesses autoanticorpos e eles não conseguirem ter o efeito dele. Não é uma coisa tão simples de usar, tá? Muita reação, bem complicado de usar. Outra coisa, a plasmaférese e a imunoadsorção. Plasmaférese, tirar o sangue desse paciente. Estou falando de uma maneira simples, meio que dar uma lavada, limpar esse sangue tirar esse sangue ruim e colocar um outro sangue mais purificado, sem esses autoanticorpos. Na imunoadsorção, que é isso? Tira o sangue do paciente, tenta dar uma limpada desses autoanticorpos e aí põe ele de volta. Na plasmaférese, tira um e põe outro, põe um sangue mais limpo, né? Então, tira o plasma dele cheio de anticorpos, coloca um plasma mais limpo. Na imunoadsorção, tira o sangue do paciente, dá uma limpada, ele passa por filtros e aí põe ele de volta, ele com menos autoanticorpos ali dentro. Então, pacientes internados, que a gente está desesperado porque está cheio de autoanticorpo ali dentro, a gente tenta fazer uma coisa para baixar a bola, porque a gente precisa tirar um pouquinho desses anticorpos que estão aí, esses autoanticorpos que estão ali dentro. Imunoglobulina, para colocar ali e bloquear vários desses autoanticorpos. A plasmaférese tira o sangue do paciente, põe um outro sangue sem um plasma, sem esses autoanticorpos, e a imunoadsorção é você tirar o sangue do paciente, dar uma filtrada e põe de volta. Coisa que não é simples, né, pessoal? Não é uma coisa para fazer ambulatorial, são pacientes que já estão internados. Os cuidados de suporte é o mais básico que tem, né? Então isso daqui é para todo paciente grave, todo paciente que não está bem, né? Então paciente que você vai internar, cheio de lesão, paciente que está com complicação. Primeira coisa, interna, você vai fazer aqueles exames básicos, o manejo da dor, esse paciente não consegue comer, não consegue tomar banho, não consegue ficar deitado numa cama. Então, manejo da dor, aquilo que eu falei, não está se alimentando direito, então o suporte nutricional, acesso, ver se ele consegue com sonda se alimentar ou vai ser nutrição parenteral total, prevenção e tratamento de infecções secundárias, aquilo que eu falei das crostas melicéricas já tendo um sinal de infecção secundária, exame de sangue, claro, para ver se tem, é muito mais fácil pegar infecção bacteriana, infecção fúngica, outras infecções, outra infecção viral ali, então é importante avaliar esse paciente. E aí o cuidado com as lesões, tentar fazer uma coisa que baixe a bola e depois o organismo possa cicatrizar. Então limpar essas lesões, todo o cuidado com isso, né? Então, esse cuidado de suporte vale para todo paciente com lesões de pele.
pênfigo Steven Johnson, NET, pemphigoide, todos os pacientes que estão numa situação bem complicada, esses cuidados de suporte, grandes queimados, né? Então a gente trata às vezes esse paciente que tem lesão, que está perdendo muito líquido no corpo, por essa pele está toda aberta, como um grande queimado, podendo muito das vezes ir até para UTI, e é comum de acontecer. Tá? Beleza, pessoal. Então, esse foi o pênfigo vulgar, tá? E agora a gente entra no pênfigo foliáceo e no fogo selvagem. Ué, não era só pênfigo foliáceo? Sim, o pênfigo foliáceo, ele é o principal. Mas a gente tem esse subtipo que é importante aqui no Brasil, que é o fogo selvagem. Inclusive, lá onde eu fiz a residência, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é um lugar onde é comum a gente ter o fogo selvagem. Ele é comum em algumas regiões ali do Mato Grosso do Sul, e aí vocês vão entender um pouco mais para frente por quê. Vamos lá de novo. Pênfigo foliáceo, doença bolhosa autoimune que ocorre nas camadas mais superficiais da epiderme, e especificamente na região subcórnea. Então ele é mais alto ainda, então ele é bem ali no fiozinho da epiderme. Então são as lesões mais fininhas, as lesões que mais fácil rompem. Tá? E o fogo selvagem é uma forma endêmica do pênfigo foliáceo, ou seja, em algumas regiões acontece muito esse subtipo. Ele compartilha as características clínicas, histopatológicas e imunológicas fundamentais do pênfigo foliáceo, ou seja, ele é um pênfigo foliáceo. Mas por que ele é diferente? Porque ele tem um aspecto epidemiológico diferente, ou seja, por que esse tipo de lesão, por que esse tipo de doença, ele acontece em locais, sabe? E idades e pacientes tão característicos, né? Principalmente isso, localização. Porque ele tende a acometer crianças e adultos jovens, frequentemente com história de casos familiares. Então, componente genético importante, fortemente associado à vida em áreas rurais e exposição a fatores ambientais específicos daquela região. E a hipótese, pessoal, na dermato a gente tem um monte disso, né? Que não é uma coisa 100% que a gente não está confirmada, é uma hipótese. A hipótese mais proeminente sugere, e agora é interessante, que picadas de insetos hematófagos comum em áreas rurais endêmicas poderiam, através de mimetismo molecular, já explico, ou outros mecanismos imunológicos, ou seja, não se tem certeza, iniciar aquela coisa que eu já falei da quebra de tolerância imunológica desmogleina 1. Locais comuns: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo. Então, o que é isso? A hipótese é que essas pessoas que têm já isso predisposto na genética e moram nesses lugares específicos, esses insetos hematófagos, que a hipótese é que seja o borrachudo, né? Pica essa pessoa várias e várias vezes. Quem mora nessa região toma picada de borrachudo direta. E algum componente da saliva desse bicho, tá? Quando entra na nossa pele, o organismo identifica aquilo dali como, claro, uma coisa externa, um antígeno, e alguma partícula ali é muito parecida com a desmogleina que tem na pele. E aí é ativado o sistema imune contra essa partículazinha da saliva, só que essa partículazinha da saliva é muito parecida com essa estrutura de ligação entre os queratinócitos. Então você ativou e aí esse anticorpo está andando, de repente ele olha ali na epiderme, mas tem uma estrutura aqui assim, que é o que eu tenho que atacar. Pau, ele vai lá e ataca, e aí a gente tem o pênfigo selvagem, o fogo selvagem, o pênfigo foliáceo. Então é assim que funciona. Esse mimetismo molecular é que parece uma estrutura da saliva parece a estrutura que liga os queratinócitos. Uma maneira mais simples de explicar, mas é mais ou menos isso que acontece. Etiopatogenia, a interação complexa de fatores genéticos e exposicionais, culminando na produção de anticorpos patogênicos, aquilo que eu acabei de falar. Tá? Então, assim,
Fatores de risco, a gente tem no pênfigo foliáceo medicamentos, então, e isso teria ali no pênfigo vulgar também, né? Você usa um medicamento e esse medicamento ativa o teu sistema autoimune e essa ativação do teu sistema autoimune faz com que o teu próprio organismo comece a atacar essas estruturas da pele. Outros fatores, radiação ultravioleta, por isso que é comum no pênfigo foliáceo a gente ter alterações em couro cabeludo e no rosto, e outras, aquela associação com outras doenças autoimunes. No fogo selvagem é importante esse fator genético, porque é muito comum. Lá no Mato Grosso do Sul a gente tem aldeias indígenas onde acontece muito, ou seja, essa alteração genética está presente neles e aí o contato com o borrachudo e aí você tem assim, então é muito comum nessas regiões com aldeias, aquilo que a gente falou da epidemiologia. Então condições de moradia, saneamento, ou seja, pessoas moram num lugar, numa região rural onde tem contato com muito desses bichos, então isso é muito importante de acontecer, né? As manifestações clínicas, aqui a gente não tem alteração mucosa, porque aqui o ataque é preferencialmente, em medicina é muito difícil a gente dizer 100%, preferencialmente é quase sempre desmogleína 1, que é mais superficial e a gente não tem, ou tem muito pouco, em mucosa. Tá? Vesículas ou bolhas pequenas, flácidas e muito superficiais, que rompem facilmente. As lesões evoluem rapidamente para erosões superficiais que tendem a ser cobertas por escamas finas. Então ele tem esse aspecto descamativo. Crostas que podem ser mericéricas, sugerindo infecção secundária por bactéria com Staphylococcus aureus ou hemorrágicas. Já falei. Predileção característica por áreas seborreicas, então é característico no pênfigo foliáceo essa distribuição em áreas seborreicas. Couro cabeludo, centro aqui assim da face e vem para essa região aqui, como se fosse um V característico da dermatite seborreica que pega essas regiões também. Tá? Couro cabeludo, face frequentemente com uma distribuição em asa de borboleta, e o que a gente vai confundir com isso? Lúpus, né? Frequentemente com uma distribuição em asa de borboleta nas regiões malares e dorso nasal, o que pode levar à confusão diagnóstica com lúpus. Tá? A região pré-external, V do decote, que tem a ver com a dermatite seborreica. A região interescapular, que é o que eu coloquei aqui, né? Interescapular. E as porções superiores do tronco. Você vai ter prurido, coceira e uma sensação de queimação hortência. Claro, a pele está se rompendo toda. É como se você tivesse tudo esfolado. Dói bastante mesmo, sabe? Ausência de envolvimento mínimo e transitório das membranas mucosas. Lembra que eu falei? Medicina não tem 100%. Então, a ausência pode não ter ou envolvimento mínimo. Quer dizer que numa questão, por exemplo, de prova, não, você nunca vai ter envolvimento mucoso, no pênfigo vulgar você sempre vai ter envolvimento mucoso, é muito difícil de colocar desse jeito. Sempre, nunca, 100%. Ou seja, nós temos uma ausência ou envolvimento mínimo de mucosas, tá? O diagnóstico, basicamente a mesma coisa, tá? Então segue uma abordagem similar à do pênfigo vulgar, baseando-se na combinação dos achados clínicos, histopatológicos e imunológicos, ou seja, o exame histopatológico, né, fazer biópsia, a cantólise ocorre nas camadas mais superficiais, quando você consegue fazer uma biópsia bem direitinha, manda para o patologista, muitas das vezes ele diz assim, olha, não consegui identificar, ficou muito detonada a peça, eu não consegui identificar, tá? Então quando a peça tá boa, tá bem tirada, é uma maravilha, ele consegue identificar muito. Mas se você destruiu na hora de fazer a retirada, machucou demais, destruiu muito, aí o patologista não consegue. Volta naquilo, a imunofluorescência direta, né, para ver aquele ataque às células da epiderme, a indireta para ver a presença dos autoanticorpos contra a desmogleína 1, né, no soro, e o ELISA para ver a quantidade de anticorpos que tem ali. Aqui o que a gente vai ter? Vai ter muito mais antidesmogleína 1 do que antidesmogleína 3. Quer dizer que só teremos, nunca vai ter antidesmogleína 3? Não, não dá para dizer desse jeito, né?
Então, de novo, aqui uma imagem de patologia para a gente ver aonde que está a separação. Você vê de novo para essa segunda imagem aqui, tá? Então, aqui você vê que a separação a gente tem aqui uma parte superior, tá? Mais em cima da epiderme, e na parte de baixo a gente ainda tem um pedaço aqui da epiderme, ou seja, a separação está acontecendo um pouquinho acima dessas células da camada basal, tá? Camada basal diferente da membrana basal. Nós temos a camada basal e aqui embaixo a gente tem a membrana basal, que é a estrutura, realmente, a última parte que separa a epiderme da derme. E aqui nessa daqui, na primeira imagem, a destruição é muito mais superficial. Então a gente teria aqui mais ou menos a camada córnea e ali já está destruindo. E isso daqui tudo seria a epiderme, tá? Então aqui essas cristas, essas coisas, e a separação está muito mais em cima. Então, nesse primeiro aqui, o pênfigo foliáceo, né? E aqui na segunda, o pênfigo vulgar. Pessoal, é difícil de ver imagem de patologia. Claro que depois da residência de dermato, que a gente acaba vendo muito isso, fica mais fácil para nós. Mas eu, durante muito tempo, eu me perdia, não identificava nada. O que que era uma coisa, para mim era tudo rosinha, roxinho, e não sabia nada disso. Então, é muito fácil eu vir aqui, médico dermatologista que já estudei isso, falar para vocês, isso é assim. Mas é mais para vocês terem uma ideia. Realmente é mais assim. E pode ser que vocês não vejam. Talvez nesse segundo dá para ver o que é roxinho, o que é esse rosadinho. Mas nessa primeira imagem parece só um borrão. E eu entendo quando você assim, putz, eu não vi nada disso aqui. Às vezes não dá para ver mesmo, mas eu mostro para vocês terem uma ideia de como é que é. Beleza, tá? Então assim, com relação ao tratamento e manejo no geral, né? Induzir o controle rápido da doença, né, alcançar a remissão completa ou sustentada, minimizar os efeitos relacionados à terapia, ou seja, os efeitos do corticoide. Escolha do tratamento depende da extensão da lesão, então aqui a gente pode ter poucas lesões, onde a gente vai fazer um corticoide tópico ou essas outras substâncias poupadoras de corticoide, né, inibidores de calcineurina. A gente pode usar aqui esses imunodepressores, esses imunomoduladores do tipo adapsona, e pode usar o corticoide sistêmico. E aí nas formas disseminadas, né, comprometimento extenso, a mesma coisa, a gente vai acabar usando esse corticoide injetável, corticoide oral e também aquelas outras substâncias, tá? Então assim, pessoal, era isso a ideia da aula sobre doença bolhosa, né? E volto a dizer, com foco nessas duas doenças, pênfigo vulgar e pênfigo foliáceo. Se for fazer uma aula de doenças bolhosas, é enorme, é muita coisa que tem que falar. Então, é bem provável que nas próximas aulas, que em algum momento eu volte a falar disso daqui, falando das outras doenças bolhosas. Então, a ideia era que vocês tivessem uma ideia principalmente dessas duas doenças aqui, tá? Então, vamos lá, vamos às questões. Então, assim, a ideia é dar uma revisada com as questões e ter uma ideia de como é que funciona as perguntas com relação a essas doenças, tá bom? Aquele mesmo esquema, vou fazer as questões agora, né? Publico num dia a aula e no outro dia as respostas, tá bom? Então, vamos lá. Qual das seguintes manifestações clínicas é uma característica distintiva fundamental que ajuda a diferenciar o pênfigo vulgar do foliáceo? A presença de bolhas flácidas na pele, o sinal de Nikolsky positivo durante a fase ativa da doença, envolvimento frequente e muitas vezes inicial da mucosa oral no vulgar, geralmente ausente no pênfigo foliáceo. Lesões cutâneas preferencialmente em áreas seborreicas, necessidade de tratamento com corticoides sistêmicos em casos moderados a graves? Pausa aí e lê de novo a questão. No pênfigo vulgar, a acantólise, a separação e a formação de bolhas ocorrem caracteristicamente em qual nível da epiderme? No pênfigo vulgar, subcórneo, intragranular, suprabasal, subepidérmico, dérmico papilar. Fácil. Em um paciente diagnosticado com pênfigo vulgar, que apresenta lesões cutâneas extensas, além do envolvimento mucoso, forma mucocutânea,
ou seja, tem lesão cutânea e lesão mucosa. Qual o perfil de autoanticorpos anti-desmogleína é mais caracteristicamente esperado na ELISA? Quais anticorpos a gente vai achar? Antidesmogleína 1 positivo e desmogleína 3 negativo, desmogleína 1 negativo, desmogleína 3 positivo, desmogleína 1 positivo, desmogleína 3 positivo, anti-BP180 positivo, outra doença autoimune, antidesmogleína 1 negativo, antidesmogleína 1 negativo, antidesmogleína 3 negativo, apesar das lesões ativas. A etiopatogenia do fogo selvagem, pênfigo foliáceo endêmico, é complexa e multifatorial. Além da predisposição genética a certos alelos do tipo HLA-DRB1, qual fator ambiental é fortemente implicado como desencadeador da resposta autoimune contra a desmogleína 1? Exposição crônica à radiação solar intensa em trabalhadores rurais, contato com plantas tóxicas específicas encontradas em áreas endêmicas, ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas, picadas de insetos hematófagos como os simulídeos, os borrachudos, que podem veicular antígenos desencadeantes, infecções virais respiratórias recorrentes durante a infância. Pô, fácil, né? A patogênese do fogo selvagem, pênfigo foliáceo endêmico, é complexa. Além da picada de insetos e da suscetibilidade genética, quais dos seguintes mecanismos imunológicos são propostos para explicar o desenvolvimento da autoimunidade contra a desmogleína 1 e a progressão da doença? Ativação policlonal de linfócitos B por superantígenos bacterianos e produção inespecífica de anticorpos anti-desmogleína 1. Mimetismo molecular entre antígenos salivares de insetos, né? Aqui dá um exemplo desse antígeno, e epítopos da desmogleína 1, seguido por disseminação desses epítopos, a teoria do epitope spreading, né? Com evolução da resposta autoimune. Falha primária dos linfócitos T reguladores em suprimir clones autorreativos anti-desmogleína 1 pré-existentes. Deposição de imunocomplexos contendo desmogleína 1 na pele, levando à ativação de complemento e inflamação local. Reação cruzada entre autoanticorpos anti-DNA e dupla fita e a desmogleína 1 em indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico latente. A questão é difícil porque coloca muitos termos, mas se você for ver, logo depois que a gente estuda, fica até fácil de fazer a questão. O problema numa prova, onde tem várias teorias, várias outras doenças ali, você pegar uma questão dessa, sabe? Agora, depois de uma aula de pênfigo, fica até fácil de fazer uma questão dessa. Mas eu coloco porque vocês têm que imaginar que às vezes numa prova de residência isso aqui cai no meio do nada, sabe? Você está falando ali de hipertensão e de repente cai uma questão dessa. Aí realmente fica um pouco mais complicado, tá? Então, beleza, pessoal, tá? Façam as questões, assistam a aula, como eu disse, façam as questões, depois eu publico a resolução das questões. Então, assim, pênfigo não é uma coisa tão comum, são doenças bem mais complicadas. Entender as doenças autoimunes é difícil, para mim é difícil revisar, tive que revisar toda essa parte para poder explicar, principalmente essa parte de anti-imunidade, a parte de imunidade que é complexo, tentei colocar de uma maneira que fosse mais fácil de entender. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência. Continuem acompanhando as aulas, mandem perguntas, mandem comentários. Se você gostou do canal, como eu falei, se inscreva, manda para os teus amigos. O pessoal coloca muito nos comentários, estou acompanhando e estou avisando para os meus colegas. A minha ideia é essa, que todo mundo tenha acesso a isso e que o canal cresça cada vez mais, beleza? Na sequência aqui, vou já resolver as questões, vou fazer a gravação da resolução das questões e eu posto normalmente no dia seguinte, tá bom? Até mais, tchau, tchau, até a próxima.